fala, você deixa Jesus, você coloca Jesus em primeiro lugar, ela fala que sim. Mas quando a gente vê, né, pode estar em uma vida muito difícil, uma vida cheia de pecado, mas vocês querem saber o que é realmente colocar Jesus em primeiro lugar? Então, para isso, eu vou falar de uns símbolos muito importantes, vou começar falando de símbolos muito importantes do cristianismo, né? Que você olha para esse símbolo e você já pensa, né, em Deus e Jesus. O tema dessa pregação, eu vou falar aqui primeiro, abra primeiro a Bíblia em 1 Pedro 2:24. Amém? Amém, misericórdia. Amém. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Você sabe que madeiro é esse? Foi a cruz, né? Jesus morreu para nos salvar, né? Morrendo na cruz para nos libertar. O que é a cruz? Eu vou explicar aqui agora. A cruz é o centro da fé cristã. A cruz que Jesus levou sobre si nossos pecados, nos libertou das amarras da escravidão espiritual e nos concedeu livre acesso ao Pai. Pela cruz fomos perdoados, justificados e reconciliados com Deus. Então, a gente sabe que foi pela cruz que a gente foi salvo, né? Fomos libertados e isso nos enche de esperança, né? Nos dá alegria, né? Mas agora eu quero que vocês abram agora em Mateus 16:24. Mateus 16:24. Amém? Já está aqui atrás, né? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deixa bem claro quem quer seguir Jesus, quem quer segui-lo, para deixar as coisas para trás, tomar a própria cruz e seguir ele. Um dos erros muito comuns no meio cristão é que muitas pessoas falam que Jesus tomou sobre si a nossa cruz, que isso é biblicamente errado. Aqui Jesus deixou muito claro que é para cada um tomar sua própria cruz. O que Jesus levou foi os nossos pecados, mas a cruz cada um tem que levar. Mas o que é levar cada um tomar a própria cruz? O que é isso? Então, esse é o tema da ministração, a cruz que devemos carregar. E esse é o tema que eu pensei, planejei durante esse mês para poder terminar esse ano, para a gente poder mudar nossas vidas, né? A gente ter pensamentos diferentes como cristão para o ano que vem, né? Para a gente já tomar essa decisão, né? Porque é muito bonito também a gente ouvir palavras de esperança, falar que Jesus nos salvou, que precisamos ter fé, mas como cristão a gente precisa tomar atitude. Isso que é importante para a nossa vida. Amém? E vou explicar, vou dizer para cada um como o que a gente deve fazer para cada um conseguir tomar a própria cruz. Eu separei aqui 3 pontos essenciais para a gente poder conseguir tomar a própria cruz, né? E cada ponto você precisa colocar em prática esses pontos. Porque não tem como fazer um ou outro e deixar o outro de fora, entendeu? Tem que ser os 3 pontos, sim. O primeiro ponto é a renúncia. A gente sabe que o primeiro ponto para tomar a cruz é renunciando. Não tem como a gente viver como cristão, viver para Cristo, né, sem renunciar a alguma coisa na nossa vida. Mas o que é a renúncia? A renúncia é um dos temas mais importantes em toda a Bíblia.
pois aborda a ideia de abrir mão de algo importante ou de prazer por causa de Deus, por causa de Deus. Renunciar a ganhos, prazeres, receber à luz da palavra uma carga positiva. A Bíblia demonstra que podemos renunciar a vários tipos de coisas: pecados, bens materiais, posições sociais, fama, orgulho, por aí vai. Para quem quiser tomar a cruz, a Bíblia fala sobre algumas obras. Para quem quiser tomar a cruz, a Bíblia fala sobre algumas obras que devemos renunciar. Abra em Gálatas 19, Gálatas 5, 19. Vou ler até o versículo 21. Essas obras que a gente deve renunciar vai explicar para a gente o primeiro passo para de renúncia, né? Que devemos renunciar. Claro que tem bem mais coisa, mas esses são os primeiros passos. Gálatas 5, 19. Está aqui, né? Então, 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não entrarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui já foi bem direto ao ponto. Para nós que queremos ser discípulos de Jesus, queremos botar Jesus em primeiro lugar, devemos fazer essas coisas, abandonar essas coisas. E como a gente viu na peça, né, o motorista ele não foi capaz de denunciar a ira, denunciar dos vícios, das fofocas. Ele preferiu deixar Jesus cada vez mais para trás, e a gente viu o que aconteceu, né? A renúncia ela é o primeiro passo para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, assim como ele mesmo fala. Abra agora em Lucas 14, 33. Amém? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus já deixa claro. Se vocês não estão dispostos a renunciar ao que tem, tudo que tem, vocês não são capazes de ser discípulos de Jesus. Se você quiser seguir Jesus, você tem alguma coisa, algum bem que te atrapalhe, você tem que renunciá-lo, deixar de lado. Você tem riquezas. Se sua riqueza atrapalha, dê tudo que você tem aos pobres e siga Jesus, a sua palavra. Porque a coisa mais importante da nossa vida é seguir Jesus. Botar em primeiro lugar. As riquezas, os bens materiais são passageiros. Mas o que a gente busca, o que a gente quer é para a vida eterna. Então a gente tem que estar em busca do alvo, de olho no alvo. Pois o que vale a pena? A gente continuar tendo a vida que tem, cheio de coisas erradas, de ira, de inimizades, de fofocas, ou tirar tudo que tem, mudar sua vida para poder seguir Jesus? O que é mais importante? Temos que manter o foco no alvo, para sermos mostrados que somos discípulos de Jesus, somos capacitados a ser discípulos dele, seguir os caminhos dele, renunciar o que a gente tem para poder segui-lo. Isso que é importante. No nosso dia a dia também devemos renunciar muitas coisas, como festas, brincadeiras, certas palavras. O cristão pode sim ter alguns hobbies, brincadeiras, pode, a gente faz isso de vez em quando. A gente joga uma bola, a gente joga um videogame, normal. Mas se você for fazer isso, se você for jogar, se for ver qualquer coisa, você tem que primeiro prestar atenção, se isso agrada a Deus ou não. Eu também gosto de me divertir, também gosto de fazer brincadeiras, também estar reunindo com o pessoal.
Mas eu primeiro tenho que prestar atenção se isso agrada a Deus ou não. Assim como Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, preciso abrir que eu vou ler aqui rapidinho. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui é claro. Se o que você for fazer, se isso for agradar a Deus ou não, eu prefiro não fazer. Se isso não agradar a Deus, eu não vou fazer. Se eu for jogar uma bola, um futebol com os amigos, e conseguir usar dessa oportunidade para falar da palavra de Deus, aí eu faço. Pois isso é mais importante. Qualquer coisa que for fazer, dar influência, qualquer coisa que for para agradar a Deus, isso eu tenho que fazer. Amém? Amém. Precisamos saber o que entristece o Senhor e, em seguida, tirar o que não agrada, para que possamos andar conforme a vontade dEle. Não é a nossa vontade, é a vontade dEle, a vontade de Deus. Temos que andar segundo a sua vontade. Amém. Nossa vontade é passageira. Uma hora a gente pensa uma coisa, daqui a pouco pensa outra. E muitas das vezes as vontades não agradam ao Senhor. Por isso que a vontade dele é perfeita. Então devemos fazer tudo que for a vontade do Senhor. Amém. Até Jesus, que eu estou lembrando agora, Jesus, quando ele estava prestes a ser levado para a cruz, ele orou pedindo que, se for possível, afaste esse cálice. Mas ele termina, completa, falando assim: que não seja feita a minha vontade, mas assim a sua. Ele sabe que Jesus sabe que a vontade de Deus é perfeita. Então, quem somos nós para discordar disso? Jesus fala que a vontade dele é perfeita, é superior. Quem somos a gente para falar que não? Amém? Então, renunciem tudo que vocês têm. Se isso afasta da vontade dele, renuncie. Deixe em primeiro lugar. Vem tudo na vida de vocês. O que da vida de vocês atrapalha de vocês seguirem a Jesus? Se você identificar isso, que isso te atrapalha, isso não agrada a Deus, renuncia. Não tem jeitinho, como muito brasileiro faz, dá um jeitinho aqui, um jeitinho aqui. Como também falou, que uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, não faz mal a ninguém. Faz mal sim. Amém. Amém. A gente sabe que faz mal. Muitas vezes as pessoas, elas querem fazer o que agradam a elas, porque acham que não faz mal, que isso não vai incomodar Deus. Isso é mentira. Vai incomodar sim, faz diferença sim. O que é mais importante você fazer isso quando você está sozinho. Que você é o verdadeiro cristão. Você tem que se mostrar que você ama a Deus e fazer tudo de maneira perfeita. Não pode ser aqui ou ali. Não tem que ser igual um quebra-cabeça, que uma parte fica faltando. Não, tem que ser completo, perfeito. Principalmente se for para seguir a vontade de Deus. Então, a renúncia é dos primeiros passos, muito importante. A gente não pode negligenciar isso, renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Sei que falar que é muito fácil, é muito fácil falar renuncia isso, renuncia aquilo. Mas eu sei, porque eu estou nesse processo de renunciar muita coisa. Eu sei que tem muita coisa na minha vida que me afasta de Deus. Eu não sou perfeito. Eu montei essa pregação também pensando em mim, primeiramente, como muitos falam. E eu sei que a gente pode conseguir isso. Se a gente pedir a Deus, a gente consegue tirar. Eu já tirei muita coisa da minha vida. Já mudei muitas atitudes minhas. Eu, de mais ou menos 2 anos atrás, era uma pessoa completamente diferente. Pois eu decidi renunciar isso, as coisas, esses vícios, certas palavras, para poder agradar a Deus. Isso que eu falo para vocês também fazerem. Peçam a Deus, se vocês não tiverem certeza do que vocês estão afastando, peçam a Deus para mostrar. Eu sei que a gente não consegue enxergar tudo, porque a gente somos humanos, somos falhos. Mas se a gente pedir a Deus, Ele vai mostrar o que está te afastando dele. Então preste atenção na vida de vocês. Peçam a Deus que Ele vai mostrar para vocês. Se vocês querem ter verdadeiro relacionamento com Deus, serem verdadeiros discípulos de Jesus, renuncie, gente. Renuncie. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Agora eu vou falar do segundo ponto. Esse que é muito importante, tanto, mas eu, como também alguém que sou muito jovem, também
É muito complicado para mim esse segundo ponto, que eu não vou falar agora qual é esse ponto, eu só vou ler o versículo primeiro. Abram em Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Amém? Amém. Quero que vocês também leiam junto comigo, para vocês poderem captar o que essa mensagem quer dizer, né, que Jesus vai falar agora. Amém? Amém. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Aqui já deixa claro que é o segundo ponto. São as perseguições e alienações. Se você quer tomar sua cruz, primeiro você renuncia. Mas se você conseguir renunciar, essas renúncias terão consequências. Muitas pessoas começaram a olhar para você. Algumas pessoas te olharam com forma positiva e outras não. Vocês têm que estar preparados para isso. Entrar em muitas contendas, perseguições. Pois muitas pessoas não estão preparadas, né? Muitas pessoas não aceitam, né, a fé de vocês, a nossa fé. A gente tem que estar disposto a aborrecer pessoas próximas. Se você quer ser discípulo de Jesus, como ele fala, se você quer ser discípulo dele, mas não aborrecer ninguém, você quer continuar agradando o próximo, você não serve a ser discípulo de Jesus. Ou você agrada a Jesus, ou agrada seu pai. Ou você agrada a Jesus, ou agrada seu amigo. Não tem meio termo. Não dá para agradar os dois. Ou Jesus, ou o próximo. Quem vocês vão escolher? Jesus. Quando um cristão decide tomar sua cruz, ou seja, viver de forma comprometida com Cristo, colocando seus valores e convicções acima das expectativas do mundo, isso inevitavelmente gera reações. E muitas vezes as primeiras reações são negativas. Vem justamente de quem deveria oferecer apoio, como famílias e conhecidos. Isso é muito difícil, não vou falar que isso é fácil, pois muitas vezes as pessoas renunciam o que têm, tomam a decisão de seguir a Cristo, mas aborrecem familiares. Como é que vai ser? A gente morando sob o mesmo teto da pessoa que não aceita a sua fé. É complicado. Mas temos que continuar firme, pois você pode não agradar o seu pai terreno, mas tem um Pai Celeste que te ama. Amém. Amém. Então, Ele vai te amar com todos os seus defeitos, todas as suas virtudes. Então, busque agradá-lo. Isso é mais importante. Você pode, o seu pai terreno, ou amigos, familiares, você pode fazer de tudo para tentar agradá-los. Mas pelas costas estão falando mal de você, estão fazendo pouco caso com você. Mas o Pai, Ele não faz isso. Jesus não faz isso. Ele te ama. Ele está com você, está com a gente. Então toda vez que eu vejo que alguém não aceita a minha fé, eu penso, o que é mais importante? Agradar essa pessoa ou agradar a Deus? Isso me mantém firme. Eu não ligo muito mais para opiniões. Sei que é muito complicado, porque às vezes a gente depende das opiniões das outras pessoas no nosso dia a dia, para trabalhos, né? Você tem que entregar um currículo, né? A opinião do chefe sobre o seu currículo, ele vai te contratar ou não. Sei que a gente precisa, mas a gente precisa estar firme. Se isso vai desaparecer a Deus ou não. A gente não pode se importar com opiniões alheias. Tem que se importar com o que Deus acha sobre a gente. Amém. Como eu falei. Como eu falei no primeiro ponto, se isso for agradar a Deus ou não, não faça. Se você quer agradar o amiguinho e isso for machucar Deus, não faça. Sua preocupação não é agradar o seu amiguinho. Sua preocupação não é agradar seu familiar. Sua preocupação é agradar a Deus.
Isso é ser discípulo de Jesus. Seguir esse caminho. Está disposto a isso. Inclusive, está disposto a enfrentar as perseguições. Não só aborrecimento, também as perseguições. Pessoas vão te perseguir, vão te agredir verbalmente, vão começar a te atacar. Você tem que estar disposto para isso. Não revidar, não fazer de igual. Você tem que agir como Jesus agiria. Agir como um verdadeiro discípulo. Está disposto a isso. Somente a gente que é jovem, que é muito fácil de se influenciar, de ouvir palavras assim que não agradam. Mas a gente precisa estar disposto a enfrentar isso por amor a Jesus. O que são as perseguições? Perseguição não é só agressão física ou violência extrema. Ela começa muito antes disso, se manifesta de forma sutis no cotidiano. Abra agora em Mateus 5,10. Mateus 5,10. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Não vai ser só eu falando. É aqui de Jesus, as palavras de Jesus sobre essa situação. Amém? Amém. Mateus 5,10 até o versículo 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Já deixa claro, se nem os profetas foram culpados, profetas que eram homens de Deus, que falavam diretamente com Deus, quem dirá de nós? A gente não é especial. Muita gente quer só a parte boa, né? Só as bênçãos, mas muita gente não está preparado para as perseguições, para enfrentar esses xingamentos. A gente tem que estar preparado. Lembrando desse versículo, se por acaso os injuriar vocês, falarem mal de vocês, mentirem sobre vocês, alegrem-se, pois será grande o galardão de vocês. Amém. Estejam dispostos para enfrentar as perseguições. Estejam preparados. Principalmente jovens na escola, que vocês vivem sempre em grupos sociais, vários tipos de pessoas diferentes. Estejam preparados para ouvir qualquer coisa de vários cantos possíveis, até dos adultos. Aqueles que também deveriam estar protegendo vocês na escola, também podem ser seus perseguidores. Sempre que alguém reage negativamente à sua fé, com desprezo, zombaria, críticas, ironia, opressão, isso já é perseguição. É tentativa de calar, desanimar ou desviar você do caminho que escolheu seguir. Pense nisso. Mas também não é só das pessoas que a gente tem que enfrentar a perseguição. Tem outra perseguição que a gente tem que estar preparado para enfrentar também. Perseguição do próprio diabo, do próprio inimigo. Essa aqui é uma luta que exige muito de nós. Abra 1 Pedro 5,8. Amém. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir, irmãos.
Sede sóbrios, vigilantes. O inimigo está em volta daqui de nós. Quando a gente vai dormir, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai passear. Tem que ser vigilante, sóbrio. Ver as tentações, os ataques que o inimigo vai fazer na gente. As perseguições. Estejam dispostos para isso. Para que vocês vão enfrentar. Aqui ele começa falando, sede sóbrios. Sejam cheios da palavra, do Espírito, para poder enfrentar essas coisas. Vai ser difícil a batalha. O inimigo ele não é burro, ele é esperto. Então esteja cheio do Espírito, para a gente poder enfrentá-lo sem medo, com coragem, valentia. Porque não só a gente que é perseguido, muitos que estão lá fora também são. A gente não é especial por isso. Então a gente tem que estar pronto para isso, preparado para isso. Amém. Agora, Efésios 6:12. Quero que vocês lembrem, irmãos. Se vocês estão sendo perseguidos, se alguém, pessoa próxima, estão perseguindo, atacando vocês, não sinta raiva dela, não. Sinta compaixão. Ame essa pessoa. Amando ela, você consegue enfrentar ela, enfrentá-los. A gente não tem que sentir rancor delas. Sinta amor. Jesus amava o próximo, amava os que faziam mal. Jesus, quando estava na cruz, pediu para o Pai perdoá-los, porque eles não sabiam o que faziam. Palavras de Jesus. A gente não tem que desejar mal essas pessoas. Desejam bem. Eles não são nossos inimigos. Efésios 6:12. Aqui é o que Paulo fala. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você que quer tomar sua própria cruz, esteja pronto para renunciar, para enfrentar perseguições dos próximos, dos familiares, por enfrentarem ataques de Satanás. Estejam prontos para isso. Isso é tomar a própria cruz. Estejam dispostos à disposição para isso. É difícil, mas você também não precisa enfrentar isso sozinho. A gente é o que? É uma igreja. O que é a igreja? É um corpo. É um corpo ajudando o corpo. É um ajudando o outro. Se a luta está difícil, peça ajuda ao irmão. A gente tem Deus que é soberano, Ele pode tudo. Pedir ajuda é importante, mas a gente não precisa levar esse cargo, esse fardo pesado sozinho. O corpo ajudando o corpo. Estejam preparados para isso. E não sintam raiva do próximo que te desejou mal. Sinta amor. Nossa batalha não é contra eles. Nossa luta não é para vencer eles. Nossa luta é contra os seres celestiais, contra as principados e potestades na região celeste. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa luta. Estejam dispostos para enfrentar eles. Não o seu irmão próximo que desejou mal a você. Esteja disposto. Agora abre 1 Pedro 4:12. Vou ler até o 16. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 13. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também as revelações de sua glória vos alegreis exultando. Feliz. Ele fala aqui, Pedro fala, se vocês sentirem essas coisas provando vocês, sentirem as provações, fiquem felizes. Não tem por que sentir raiva. Se você perdeu alguma coisa, se algum mal aconteceu a vocês, alegre-se. Dê glória a Deus que isso aconteceu. Glória a Deus passarem por provações. Testam a gente.
Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Amém? Amém. E é claro, se você é cristão e está sofrendo, dá glória a Deus. Sofrimento faz parte da vida, faz parte de nossa caminhada, faz parte de quem quer tomar sua cruz. Não fique reclamando com Deus, não fique com raiva. Vai acontecer sofrimento. Jesus sofria perseguições diariamente quando começou o ministério. Era todo dia provações dos fariseus querendo testá-lo. Jesus reclamou uma vez? Não. Dava glória a Deus. Deem glória a Deus. Se forem perseguidos, passarem por provas, glória a Deus por isso. Quero também destacar aqui que muita gente fala no meio cristão é o seguinte: Deus não dá fardo maior do que não possa suportar. Alguém já ouviu essa frase? Fardo pesado. Isso é mentira. Isso não existe. Deus dá sim fardo pesado que você não pode suportar. As pessoas confundem uma coisa com outra. De onde vem essa frase? Quando Paulo fala que Deus não vai permitir que passe por tentações, Paulo fala que você não passará por tentações que não possam suportar. Provação, sofrimento é muito diferente de tentação, não é? Você sabe qual foi a história de Paulo para enviar o Evangelho do mundo? Ele mesmo fala, 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios 10, 13. Amém? Não vos sobreveio. Acho melhor todo mundo ler aqui junto para vocês entenderem. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que não possais suportar. Tentação. Ele deixa muito claro que é tentação. Agora vamos para frente, para 2 Coríntios 1, 8. 2 Coríntios 1, 8. Um pouco mais para frente. O 8 ao 9. Vamos ler todo mundo junto? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, quando foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Está entendendo? Ele não estava suportando, ele preferia morrer do que passar por aquilo. Deus diminuiu o sofrimento dele ali, tirou a tentação dele? Claro que não. Mas por que ele não desistiu? Ele passou por uma prova que ele não podia suportar, ele deixa claro. Vamos para o 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Está entendendo? Amém.
A gente passa por tentações que nós não conseguimos suportar. Por quê? Para sermos dependentes de Deus. Amém. Para isso que passamos por provas, tentações, para sabermos que não somos capazes de suportar. Mas como Ele mesmo fala, para que sejamos dependentes de Deus. Para isso que sofremos. Assim que conseguimos carregar a cruz, temos sofrimento, perseguições e renúncia. Estejam preparados para isso. E por isso, quero concluir com o terceiro e último ponto, que quero que muita gente não deseje isso para a vida de vocês, mas estejam dispostos para isso. É certo que vocês não precisam desejar isso, mas se for acontecer, estejam prontos. Qual é o terceiro ponto? Entregar a vida. Entregar a sua vida. Literalmente, morrer é morte. Por causa do nome de Deus. A gente está preparado para isso? Nesse mundo atual? Nosso país que vivemos? Sofrer perseguição, xingamento é uma coisa. Entregar a vida. Está disposto a morrer? Quem que está? Nossos irmãos do outro lado do mundo estão passando por isso. Estão dispostos a entregar a vida. E nós? Eu falo aqui, eu estou aqui, eu falo que eu não estou preparado. Vou admitir. É muita pressão. E a gente tem que estar preparado. Se a gente não estiver preparado para isso, é melhor que nem tenha conhecido a palavra. Se você quer conhecer a cruz de Deus, quer tomar sua própria cruz, esteja disposto a entregar a própria vida. Quando Jesus disse, tome a sua cruz, siga-me, ele falava de algo literal. Na época, carregar uma cruz significa caminhar rumo à morte. O que era a cruz? Morte? Quem era crucificado estava lá para morrer. Ele não era só uma morte, era a morte mais vergonhosa da época. Tem que estar preparado para isso. Como é que Jesus pega um exemplo de algo que é vergonhoso para dar exemplo de como nossa vida? Então é literalmente tomar nossa cruz e estar preparado para morrer. É isso. Entregar a vida em nome de Cristo. Abre Apocalipse 2:10, por favor. Quando eu falo isso, eu falo com peso no coração, porque eu sei quão pesado é esse fardo. Eu sei que é difícil, gente. Eu não estou aqui falando isso, falando que eu sou exemplo. Claro que não. A palavra primeiro corta, né? O pregador, né? Se eu estou falando isso é porque eu quero poder viver isso. Eu espero também, quero que vocês também possam. É isso que eu quero trazer para vocês. É isso que eu estava pensando para vocês. Para a gente tomar essa decisão a partir desse ponto, para que quando começa ano que vem, a gente já tome a nossa decisão, a gente já esteja pronto, preparado para isso tudo que vai acontecer. Tenho certeza, como a gente lê na palavra, que as perseguições vão aumentar. Muitos morrerão por causa do nome de Cristo. Isso é fato. Está na palavra. A gente tem que estar pronto para isso. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para que sejais postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A morte não é o fim. A gente tem que ter esse conhecimento. Se você morrer aqui em vida, né, aqui na carne agora, é a prova que você ganhou a coroa.
Então esteja disposto para isso. Morrer por causa do nome de Cristo é uma das conquistas muito grandes. A gente sabe que os discípulos de Jesus todos, com exceção de João, segundo as tradições, foram mártires. O que é ser mártir? Ser testemunha. Morreram por causa do nome de Cristo. A gente não é diferente, a gente tem que estar pronto. Mas por que eles morreram? Por que eles estiveram dispostos a morrer? Porque eles sabiam da coroa da vida, que eles ganhariam vida eterna. A gente sabe a nossa recompensa. Tudo aqui é passageiro, nossa carne envelhece, os bens materiais apodrecem, nada disso vale a pena. Então estejam dispostos a entregar a vida para receber a nossa recompensa do que há de vir. Muitos cristãos não estão preparados para esse momento e muitos preferem renunciar à sua fé. Porém, Jesus deixa claro que nessa passagem, que temos a chance de sermos mortos por causa da nossa fé. Porém, como sabemos, lendo o livro de Atos, a igreja nasceu debaixo de sangue. No primeiro livro a gente tem o primeiro mártir, não passou nem muito tempo. Esse é o nome dele agora? Estevão. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Quando Jesus voltou para o Pai, a igreja não viveu coisa fácil não teve vida fácil não. Era a perseguição dos líderes dos judeus, perseguição dos romanos, perseguição o tempo todo. Muita gente morrendo por causa do nome de Jesus. Precisavam se esconder, que senão acabava. Mas vale a pena. Se não valesse a pena, eles não estariam dispostos para isso. Abram agora em Mateus 16, 25. Vamos voltar para Mateus. Já está acabando, falta pouco. Mateus 16, 25. Amém? Amém. Quem quiser pode ler comigo. Porquanto, quem quiser salvar sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, achará. Já bem claro aqui. Se você quer salvar sua vida, você vai perder, você vai perdê-la. Mas se você perder sua vida por causa do nome de Cristo, você terá vida. Aleluia. Amém. Carregar a cruz não é fácil. Renúncia dói. Ser perseguido machuca. Estar disposto a entregar a própria vida por Cristo exige uma fé que muitos não compreendem. Mas Jesus nunca pediu algo sem antes prometer algo infinitamente maior. Amém? Cada renúncia será recompensada. Cada lágrima será lembrada. Cada perseguição será transformada em glória. E até mesmo a morte, se um dia for exigida, será apenas a porta que abre para a eternidade. Vamos voltar para Apocalipse 2:10? Quero ler só um trechinho. Leia daqui, dessa parte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Amém. A coroa da vida é a prova de que nenhuma renúncia foi em vão. Nenhuma perseguição foi sem propósito. Nenhum sofrimento passou despercebido. Nenhuma fidelidade ficou sem recompensa. A cruz é pesada, mas a glória será eterna. Então, esteja disposto para no fim, para Jesus chegar para você e falar: bem-estar, servo bom e fiel. Por isso carreguem a cruz, gente. Estejam dispostos para esses 3 pontos muito importantes. Renúncia. Renuncie as coisas da vida de vocês, as coisas que te afastam de Deus. Segundo ponto, estejam dispostos a perseguições. Sejam preparados. Estejam dispostos a aborrecer o próximo. Estejam preparados para isso.
Terceiro ponto, esteja disposto a morrer por Cristo. Isso não é fácil, mas vale a pena. Vai valer a pena. Agora eu quero terminar em Mateus 16 de novo, versículo 27. A gente vai ler até o 28. A cruz é um dos símbolos mais bonitos, né? A gente sabe a história do cristianismo. A gente sabe que não é fácil pra gente, por isso que é bom. Eu não tenho como falar, mas é importante estar disposto, cada um tomar sua cruz. Não desista. Não desistir. O Evangelho não é brincadeira. A palavra de Deus não é só para ter prazer. A palavra constrói seu caráter, constrói sua vida. Então estejam dispostos a passar tudo que vão passar pela palavra. Pela recompensa que é de vir, vale a pena. Para a gente poder estar disposto a ver o nosso Pai. Amém? Tudo isso vai ser recompensado. Não se preocupe. Então vamos estar dispostos. Quem está disposto a morrer por Cristo? Quem está disposto a se provar ser discípulo de Jesus? Quem está disposto a renunciar a tudo que tem para seguir o caminho da cruz? Estão dispostos mesmo? Quero ver como a gente sai daqui para o dia a dia. Se a gente realmente entendeu essa palavra, entendeu que realmente é tomar essa cruz. Vocês estão dispostos a isso no dia a dia? Essa é a verdadeira prova. Isso que é verdadeiro de tomar a cruz. É atitude, é ação. Não é só palavra. É você tomar sua decisão na sua vida. Isso que é tomar a cruz. Está disposto a isso tudo. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras, as suas decisões, a tudo que vocês passaram. Ele vai dar cada um a isso, tudo vai ser recompensado. É maravilhoso saber que nada foi em vão, saber que a gente tem um Pai que nos ama, saber que Ele está com a gente. Então vai valer a pena. Vale a pena, não tem outra palavra, não tem como explicar. Tudo isso vale a pena. Esteja disposto. Vai muito. Segue firme no caminho correto, justo. 28 agora. Vamos ler? Em verdade vos digo que alguns há os que se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Amém? Amém. Lembre-se, toda dor que você suportar por causa da cruz valerá a pena. Amém? Amém. Vale mais a pena magoar homens, magoar os próximos, que magoar Deus. Então, se afastando da cruz, você não vai estar me aborrecendo, você não vai estar aborrecendo o próximo, não vai estar aborrecendo o amigo, vai estar aborrecendo a Deus. Então sigam o caminho da cruz, mostrem ser verdadeiros discípulos de Jesus, passem pela cruz. Você precisa estar pronto, preparado para passar pela cruz, pois a cruz é o caminho da vida, é a decisão que a gente tem que tomar para ter a nossa recompensa. Não viver de maneira evangelho de brincadeira, mas evangelho sério. É essa palavra que eu tenho para vocês hoje. Tome essa decisão na vida de vocês, gente. Isso que eu quero trazer, gente. É importantíssimo. Tome essa decisão. Termine esse ano com essa palavra no coração de vocês. Esteja disposto a passar pela cruz, gente. Esteja disposto a tomar todas as dores, tudo que for preciso pelo nome de Deus. Esteja disposto a enfrentar tudo para a glória de Deus, para se mostrar discípulo. Esteja disposto, gente. É isso, gente. Isso que eu tenho para falar para vocês. Amém. Amém.